Boa noite a todos. Nós estamos hoje reunidos aqui por uma solicitação da direção do Hospital Santa Genoveva, inclusive com toda a facilitação pelo Departamento de Marketing, para que nós possamos conversar com vocês hoje sobre peculiaridades da abordagem dos idosos, os pacientes da terceira e quarta idades, na vigência da atual pandemia pelo Covid. Meu nome é Marcos Alvinair, ao meu lado tem um grande colega, meu afilhado aí de trabalho, Dr. Tiago Ferola. Nós compomos hoje o Departamento de Geriatria do Hospital Santa Genoveva, e como o assunto é extremamente amplo e extremamente importante, porque tem não só valor teórico, mas muito valor prático, para todos nós que temos aí os nossos pais, nossos avós, bisavós em casa, nós temos que ter uma visão bem ampla, bem profunda, lembrando que essa faixa etária, os idosos, devem sempre ser vistos como indivíduos que, na vigência da pandemia, estão dentro do grupo de risco, onde chamamos de alto risco aqueles pacientes que têm uma maior tendência para evolução ruim, para necessidade de hospitalização e, eventualmente, inclusive, internação em unidade de terapia intensiva. Por que o idoso é considerado um paciente de risco? De uma forma bem simples, é só nos lembrarmos que no processo de envelhecimento, e aqui eu falo principalmente de pessoas acima dos 60, 65 anos, nós temos uma maior propensão a algumas patologias, algumas doenças que são consideradas doenças crônico-degenerativas. Eu falo da hipertensão, do diabetes, da própria obesidade, eu falo de processos de obstrução arterial que facilitam, por exemplo, insuficiência circulatória do coração, insuficiência circulatória do cérebro, dos rins e assim por diante. Falo também de pessoas que, quanto mais velhas, tendem a uma maior limitação motora, fragilidade na capacidade de marcha, de deambulação e, logicamente, também mais propensas a complicações advindas da atividade inflamatória propiciada pelo Covid-19, já que o organismo do idoso, por si só, já tem um nível de inflamação endógena, interna, maior que do jovem. Se nós nos lembrarmos que, expostos à contaminação pelo Covid-19, nós teremos uma resposta imunológica e, sendo os idosos pacientes que têm uma menor capacidade de resposta, é bem importante, então, que nós entendamos que as respostas de inadequação são mais comuns nessa faixa etária do que nos jovens. Ou seja, eu tenho uma reserva de coração diminuída, eu tenho uma reserva de pulmão diminuída, eu tenho uma reserva dos rins diminuída, eu tenho geralmente pacientes que fazem uso de vários medicamentos diferentes para várias causas. Na vigência de uma infecção com reação inflamatória mais exuberante, propiciada como gatilho pela presença do vírus no organismo, nós teremos respostas que muitas das vezes não são suficientes para clarear o vírus, ou em outras situações, devido à baixa de reserva funcional desses vários órgãos que foram citados, nós temos mais facilmente complicações, por exemplo, baixa reserva de pulmão, pelo Covid-19 desenvolve uma pneumonia, mais precocemente nós teremos necessidade de uso de oxigênio suplementar, por exemplo. Uma das complicações muito frequentes que nós temos vivenciado nos pacientes internados, principalmente nos pacientes de UTI, é a insuficiência dos rins. Pode ser mais precoce, já que o idoso tem essa reserva previamente diminuída. Combinando com o Dr. Tiago, nós dividimos a nossa fala em duas etapas, onde eu vou falar um pouco mais do idoso em casa e o Dr. Tiago vai falar um pouco mais do idoso no hospital. Para que nós falemos, então,
da terceira e quarta idades em casa, vamos deixar muito claro aquilo que nós temos batido a tecla. Não adianta nós termos uma instituição de saúde, um sistema complexo de tecnologia que já está disponível, né, nas enfermarias, mas em especial também nas UTIs, nada disso adianta se nós não agirmos com muita ênfase na prevenção. É por essa razão, em se tratando de idosos, em que nós estamos batendo aqui um assunto muito importante, que é, de uma forma indiscutível, a necessidade do isolamento social, a necessidade de que os nossos idosos fiquem protegidos, preferencialmente nas suas residências, e, logicamente, é importante nós lembrarmos que o isolamento social dos idosos, ele deve ser visto de uma forma diferente do isolamento social dos jovens. Por que isso? Porque o idoso isolado, ele tem também muito mais fragilidade psíquica, muito mais fragilidade emocional, e isolamento social de idosos não é sinônimo de deixar o idoso sem cuidado, sem assistência, um cuidador às vezes despreparado. É muito importante, não só para a preservação da saúde física dos idosos em isolamento, mas em especial também para que nós consigamos dar a esse idoso uma sensação de segurança de que os cuidadores, sejam familiares ou não, eles estejam bem cuidados, cuidando de si próprios para não levarem da comunidade para a casa do idoso a possibilidade de um contágio, na medida em que os cuidados higiênicos, como o uso da máscara, a higiene das mãos, seja respeitada de forma mais intensa. O que nós temos percebido é que, se de um lado o idoso isolado, protegido, de certa forma estimulado, quando possível, a assumir uma postura mais independente dentro da sua casa, nós temos que nos lembrar também que, no outro extremo, nós não podemos deixar de levar esse idoso ao contato com o serviço de saúde quando ele, independente da pandemia, por ser portador de várias patologias crônicas, manifesta algum sinal ou sintoma de que a sua saúde física ou psíquica não vai bem. Nós temos alertado esse fato, em que nós defendemos totalmente o isolamento social inteligente, com interdependências, com interatividade, mas ao mesmo tempo, se o idoso, por ser portador de outras patologias, manifesta alguma queixa, ela tem que ser valorizada sempre e, se necessário, que ele seja levado ao sistema de saúde para que essa queixa possa ser devidamente esclarecida, tratada, resolvida, e dessa forma esse idoso possa, o mais breve possível, retornar ao seu isolamento. Nós temos essa preocupação, principalmente nós geriatras, porque nós temos percebido que, por medo de um esclarecimento diagnóstico, de uma falta de ar, de uma dorzinha no peito, de uma tontura, de uma febrícula, muitas das vezes esse receio faz com que o idoso venha até nós já numa fase avançada de patologias que poderiam ter sido resolvidas precocemente. Existem dados estatísticos, já foram citados, mas que vale a pena repetir, em que nós tivemos um importante aumento de morte súbita, principalmente nos idosos, em casa, por motivos como o acidente vascular encefálico, o infarto agudo do miocárdio e a embolia pulmonar. Muitas dessas situações que geraram morte súbita foram estudadas principalmente em grandes centros, como a Grande São Paulo e Nova York, e são situações potencialmente evitáveis se essas pessoas pudessem ter sido atendidas precocemente. Voltando às questões psicológicas, é muito importante que os idosos em quarentena possam ter um suporte afetivo, emocional, que, se for possível que seja presencial, desde que os cuidados preventivos, de higiene sejam bem respeitados por parte dos cuidadores, mas mesmo que não sejam possíveis esses contatos presenciais,
Nós temos hoje idosos, e aqui eu falo dos idosos lúcidos, dos idosos que não têm demência. Nós temos hoje recursos como a própria telefonia, as mídias sociais. Nós temos uma série de possibilidades que os filhos, netos possam estar diariamente interagindo com esses idosos. A sensação de isolamento gerando solidão, gerando um isolamento não inteligente, tem aumentado em muito os transtornos de ansiedade generalizada, tem aumentado a sensação de solidão, piorando melancolia, desencadeando quadros depressivos graves, e nós temos percebido um aumento, inclusive, dos deprimidos graves e das tentativas de autoextermínio, de suicídio. Se nós estamos tratando de idosos em isolamento social, no seu domicílio, mas que eles sejam dementes, não tenham condição de decisão ou de convencimento pela razão, é claro que o poder de persuasão dos cuidadores, dos familiares, deve ser superior à falta de compreensão, de entendimento por parte desses idosos dementes. Nas situações extremas, principalmente dos pacientes idosos dementes, que não têm compreensão do porquê que estão isolados, isso chegando a gerar situações de agressividade, de delírios, de alucinações, é claro que o médico assistente deve ser solicitado, seja por teleconferência, seja até por uma visita domiciliar. Em alguns casos nós teremos que fazer ajuste de medicações, nós deveremos usar às vezes alguns antipsicóticos, nas situações extremas. Nada que seja regra, mas que numa situação mais avançada poderá ajudar muito, desde que devidamente orientado pelo médico responsável, principalmente geriatras, psiquiatras, neurologistas ou mesmo médicos da clínica geral. É muito importante isso. Em relação a medidas de prevenção, além do isolamento, da higiene, do uso da máscara pelos cuidadores, é muito importante que os idosos sejam estimulados a manter a sua saúde física e mental, cuidando de todos aqueles problemas que porventura já tinham anteriormente. Então a pressão tem que ser bem avaliada, os remedinhos em dia, o diabetes, controle de dor, controle de sono, tudo deve seguir uma norma bastante, eu diria, rotineira. Uma boa alimentação, uma boa hidratação, o estímulo à atividade física dentro de casa pode fazer grande diferença para que essa pessoa ou não se exponha ao Covid-19 ou, na eventualidade de ter sido contaminado, que ele possa evoluir com uma melhora da sua capacidade de resposta imunológica, não evoluindo para fases mais avançadas da doença. Então, algumas propostas, como o uso de polivitamínicos, principalmente vitamina D e zinco, o uso de ivermectina, alguns casos pensando até no uso da hidroxicloroquina, todas essas situações são conflitantes, nós temos grandes divergências na literatura e hoje o que eu faço e vejo muitos dos colegas fazerem é individualizarmos, é tentarmos entender aquele caso como um caso único e ponderar, colocar na balança o que parece ser de mais proveito para esse idoso, levando em conta não só o que a literatura mostra de eficácia, mas principalmente a ausência ou presença de efeitos colaterais, que para aquela pessoa em particular pode tornar esse ou aquele medicamento mais bem indicado ou até contraindicado. Se os pacientes, principalmente idosos, manifestam quaisquer sinais que sugiram a presença de uma infecção das vias aéreas, podendo ser um espirro persistente, dor de garganta, tosse com ou sem secreção, lembrando que idosos mais vulneráveis às vezes não fazem febre, qualquer situação dessa, o médico assistente deve ser contatado. Muitas das vezes a gente prefere iniciar um tratamento que já aborde a possibilidade do Covid, e aí eu cito a ivermectina, a azitromicina, corticoide para alguns casos, anticoagulação para outros, vamos discutir hidroxicloroquina caso a caso, e logicamente pedindo sempre, se possível,
o exame de confirmação, que é a proteína C reativa, ok? Se o paciente evolui mal, nós temos que buscar critérios de internação e, logicamente, todo o sistema hospitalar ele tem que estar bem cuidado para receber de uma forma sistemática, com fluxograma de prioridades, para que esse idoso possa ser bem atendido, independente da confirmação ou não da PCR positiva. PCR negativa vai ser tratada como se trata todo tipo de infecção respiratória, não Covid-19. PCR positiva, nós temos várias peculiaridades, que eu vou passar para o Dr. Tiago Ferola nos conceder aí a fala, já que considero hoje o Tiago provavelmente o geriatra que tem maior experiência com idosos internados intra-hospitalar ou mesmo internações de home care na nossa cidade. À vontade, Tiago. Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo nessa live. Primeiro é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com o Dr. Marcos, esse espaço cedido pelo Hospital Santa Genoveva, onde a gente pode trazer uma informação das nossas realidades e de como que a gente tem feito no combate a essa que é a maior doença que nós já tivemos presença no mundo como um todo. Antes de falar de qualquer coisa de internação, eu quero reforçar o que o Dr. Marcos falou, a questão da prevenção. A prevenção ela é a pedra fundamental. O hospital, na verdade, ele é o suporte para aqueles momentos, para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer a prevenção e acabaram se infectando e necessitando de um atendimento hospitalar. E uma coisa importante de reforçarmos, os hospitais estão preparados, e eu queria falar da nossa realidade aqui no Hospital Santa Genoveva, onde nós temos um fluxo de entrada exclusivo para pacientes com síndrome respiratória. O Hospital Santa Genoveva hoje tem uma entrada pela Rua Arthur Bernardes, onde tem um pronto-socorro preparado para atender somente síndromes respiratórias, 24 horas ao dia. E outra porta de entrada, que é outra porta de entrada onde a gente recebe os pacientes cardiológicos, oncológicos, ortopédicos e clínicos, como um todo, clínicos cirúrgicos, Então esse fluxo é muito importante, porque a pessoa já vai ser atendida num local onde todos os profissionais de saúde estão preparados para atendê-los. Temos condição de fazer os exames de PCR com resultados no mesmo dia, exames laboratoriais com resultados no mesmo dia, exames de tomografia com resultado no mesmo dia. Então o paciente ele é amparado por uma gama de exames complementares que nos dá condição de dar o diagnóstico do paciente, quer dizer, esse paciente tem Covid ou não tem, e também temos condição de determinar quais pacientes serão tratados em nível domiciliar, como o Dr. Marcos já falou, e quais pacientes vão ser tratados em nível internação, em nível hospitalar. Determinando o paciente que vai ser internado dentro do hospital, ele passa por todo um fluxo onde tem uma área reservada exclusivamente para pacientes com síndrome respiratórias. Os pacientes que são ainda suspeitos de síndrome respiratória e não temos assim a confirmação do Covid, ficam ainda nessa área até ser transferidos para uma área não Covid após os exames se afastarem. Mas os pacientes que têm a síndrome respiratória e têm o Covid confirmado, eles têm uma área específica. E isso eu julgo como muito importante, porque nós médicos não somos ninguém sem toda a nossa equipe multidisciplinar. O hospital hoje conta com uma equipe de fisioterapia muito preparada, uma equipe de fonoaudiólogos, psicólogos e toda a equipe de enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão preparados para receber o paciente com Covid, preparados com informação, preparados com atenção e preparados sem medo. Quer dizer, nós estamos aqui prontos para receber. E esse carinho vem desde a recepção até dentro do hospital. Então, esses pacientes que estão hoje dentro do hospital e estão necessitando de um tratamento intra-hospitalar em qualquer cidade que seja, em qualquer hospital que seja, eles têm sim uma linha de cuidados já pré-estabelecidos, onde nós respeitamos os tratamentos e os protocolos que são feitos no país todo e fora do país. Quer dizer, a prevenção dos eventos trombóticos, dos eventos embólicos, com os anticoagulantes, o uso dos antibióticos, desde o antibiótico inicial, que a gente tem o costume de usar, que é a azitromicina, até os antibióticos que vão ser capazes de tratar as complicações secundárias ao Covid. Quer dizer, a gente não pode dizer que o paciente que deve entrar no hospital com Covid, ele pode também evoluir com uma infecção urinária, uma infecção bacteriana, uma infecção de pele subcutânea, que a gente também tem condição de tratar. O uso do corticoide está muito bem estabelecido hoje naquele paciente que está com alterações respiratórias mais importantes e pacientes em uso de oxigênio,
tanto seja por catéter ou por máscara, né? E o uso, como o Dr. Márcio falou, que já vem bem desde o ambiente hospitalar, da ivermectina e das discussões em relação à cloroquina ou não. Então, a equipe de saúde estar preparada para receber o paciente é muito importante. Nós estamos preparados, atentos às mudanças, porque, na verdade, o que nós fizemos em março não necessariamente é o que nós estamos fazendo agora, em julho. E não sei se será o que nós faremos em dezembro. Então nós temos que estar atentos com as informações sérias, de revistas de grande impacto, que façam trabalhos randomizados, trabalhos que tenham a gente tenha condição de acreditar naquele resultado. Então a gente está atento à literatura no mundo todo, estudando a cada dia, para oferecer o melhor para os seus pacientes. E o que a gente diz todo dia para o paciente: olha, isso é novo para todo mundo. Isso é um desafio para todo mundo. Então nós somos diariamente desafiados a combater o Covid-19. E o que é importante a gente dizer dentro desse paciente internado? Não necessariamente ele vai ter só sintomas respiratórios, ele vai ter às vezes diarreia, dor abdominal, ele pode evoluir com alguma patologia cirúrgica. A gente tem que estar atento à dinâmica. Por quê? Porque de manhã é diferente de tarde, que é diferente de noite. O paciente ele não é o mesmo o dia todo. E uma coisa que eu gosto de frisar, sempre eu converso em relação ao Covid, e sempre os pacientes que a gente dá alta para o Covid, eu sempre informo para eles, falo, olha, a gente está vencendo a infecção pelo Covid aguda, mas existem muitas complicações pós-Covid que nós estamos recebendo no consultório, né? O paciente sai de alta do hospital pós-Covid, ou aquele paciente que não internou, mas teve infecção pelo Covid-19, a gente tem que ficar atento pela quantidade enorme de infecções bacterianas que acontecem nessa fase pós-Covid. O paciente às vezes teve Covid, depois ele tem uma pneumonia bacteriana ou uma outra pneumonia viral que seja. E muito importante, o tratamento emocional, como o Dr. Márcio comentou o tempo todo aqui conosco, o tratamento emocional dos pacientes e das famílias. Porque o Covid é uma doença que muitas vezes ele ataca uma família como um todo. A gente tem que se preparar emocionalmente, tanto durante a vigência do tratamento, como no pós-Covid. E a gente tem observado nas internações a dedicação e a luta das famílias com os seus parentes que estão doentes, né? A gente tem desde aquele familiar que ele gostaria muito de estar aqui dentro do hospital cuidando do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, mas que ele não pode por outros motivos familiares ou por doenças persistentes próprias. A gente tem também a presença dos cuidadores que também estão doando a sua vida para poder estar presente junto com aqueles idosos que estão internados aqui dentro do hospital. Então essa sensibilidade nossa com os cuidadores, com os familiares, ela é muito importante. E a gente tem todo o nosso objetivo de oferecer o melhor para o doente e para as famílias, entendendo as limitações que o Covid-19 nos impõe. Quer dizer, nós temos uma quantidade de visitas restritivas, uma quantidade de visitas dentro do hospital menor, um tempo dentro de convívio com a família menor. Então isso também nos traz certas imposições que nos entristecem. Mas toda essa equipe multidisciplinar, toda essa equipe que o hospital está nos oferecendo, busca minimizar esses impactos e trazer o melhor tratamento possível. E o nosso êxito é uma alta. E uma alta para a pessoa sã, feliz e com a família satisfeita. Muito bem. Tiago, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que tem sido feita no cotidiano, principalmente em se tratando de idosos que recebem alta hospitalar. Eu presumo, na média dos casos, idosos que conseguiram receber alta estando na enfermaria, já que os pacientes que saíram de UTI, né, têm um grau de complexidade, de gravidade, de recuperação um pouco mais severos. Mas a pergunta seria o seguinte: o paciente idoso com Covid que foi confirmada, tratada adequadamente, depois de 1 até 2 semanas de internação em enfermaria, ele recebe alta. Quais são os principais cuidados que você tem recomendado para os familiares, para os cuidadores, lembrando exatamente algo que você falou por último, que esse idoso, ele tinha doenças prévias, ele entrou no processo de descompensação, e quando ele recebe alta, muitas das vezes a alegria da alta é tão grande que muitas das vezes os cuidadores se esquecem de cuidar com muito rigor das doenças prévias. Esse indivíduo sai com uma flora bacteriana hospitalar,
Esse indivíduo sai muitas das vezes com muita fragilidade muscular, propenso, por exemplo, a quedas, né? O que você poderia recomendar de forma prática, de um senso geral, para a família que recebe de volta em casa o seu idoso fragilizado que venceu o Covid? Bom, doutor Marcos, assim, realmente essa pergunta ela é de extrema importância. Assim. Uma atenção especial à alimentação. Né? Então, quer dizer, o idoso ele tem uma perda de massa muscular importante na internação, perda de peso. Então, na alta, a gente sempre faz uma recomendação nutricional, sugerindo alguns tipos de suplementos, principalmente suplementos hiperproteicos, onde ele possa fazer uma recuperação da sua massa muscular e, com isso, reabilitar seu dia a dia, né? Andar, não ter risco de queda, subir uma escada, isso é muito importante. A recomendação de voltar, como o senhor disse, assim, a questão dos tratamentos habituais, quer dizer, terminou, saiu do hospital com Covid, nós temos que voltar ao segmento com o nosso cardiologista, com o nosso pneumologista, e esse segmento das medicações de uso habitual, eles não podem se deixar de lado. O trabalho da fisioterapia, ele é de suma importância. Quer dizer, a gente tendo a oportunidade de sair do hospital, ter um fisioterapeuta para nos ajudar, tanto na reabilitação pulmonar, mas como também na reabilitação muscular, é muito importante. Para prevenir as quedas, para poder voltar a pessoa a ter a sua independência e autonomia. E naqueles idosos que, por uma fraqueza mais importante, saem do hospital com dificuldade de deglutição, eu penso que também o trabalho da fonoaudióloga é interessante, no fortalecimento muscular nessa região de orofaringe, e além do trabalho, né, psicológico aí junto conosco, para poder voltar a ter esse encorajamento, esse engajamento e lembrar que a vida continua. Bom, importante essa resposta, porque muitas das vezes a gente luta para morrer, nada para morrer na beira da praia. E então é muito importante que as famílias estejam engajadas nos processos de fortalecimento, de reabilitação, suporte nutricional, para que a gente realmente tenha aí um sucesso duradouro. Tem várias perguntas, eu vou responder algumas delas. Há um equívoco de muitos filhos quanto ao isolamento social das pessoas idosas, confundindo isolamento social com abandono. Isso pode agravar a solidão, medo, pânico e depressão. Exatamente, é a ideia que a gente está defendendo desde o começo. O isolamento inteligente, ele isola a pessoa do vírus, mas não pode isolar a pessoa dos seres ao redor. Desde que haja responsabilidade nos cuidados higiênicos para que o cuidador não seja o transmissor, o vetor, então é natural que nós tenhamos aí sucesso quando existe suporte emocional. Como eu disse, pode ser presencial ou não. Nós temos várias formas, não é, de podermos minimizar esse isolamento. E tem coisas muito práticas. Se for possível, que esse idoso seja isolado num local onde ele possa ter um pet, ele possa ter a chance de cuidar de plantas, ele possa estar exposto a ar livre, né? Nessas condições é muito difícil que haja contaminação. Uma outra pergunta que se refere ao poder da alimentação equilibrada. É o que eu já havia dito. A imunidade pessoal, individual, é função de vários fatores, entre eles a boa nutrição. Uma pessoa desnutrida, principalmente se tiver fragilidade muscular, ela tem menos reserva de respiração, de ventilação. Se ela pega a pneumonia pelo Covid, se ela infelizmente evolui com insuficiência ventilatória, as pessoas com bom estado nutricional têm um prognóstico bem melhor. As pessoas desnutridas, em qualquer das fases, elas estarão evoluindo, né, pior, com certeza. Tem uma outra pergunta aqui. Doutores, deixando de lado só o cenário da Covid, quando um idoso tem um diagnóstico de pneumonia bacteriana, esse tratamento pode ser feito em casa ou precisa, nos dias atuais, de internação? Olha, o que define internação não é ser uma pneumonia pelo Covid ou pela bactéria, é a gravidade do quadro. Se o paciente está grave, com queda da saturação do oxigênio, principalmente se existe instabilidade da circulação, é claro que a gente vai evitar uma internação domiciliar, porque o risco de evoluir mal e complicar supera a segurança de estar em casa, ok? Passo para o Dr. Tiago. Você acha que o pior da pandemia já passou, Tiago? Olha, eu acho que assim, a gente no dia a dia nosso, dentro do hospital,
nós podemos ter a percepção que o mês de junho foi um mês muito pesado, de muitos diagnósticos, muitas internações. Talvez foi o mês mais pesado que passamos até agora. O mês de julho, né, é um mês que ainda temos um volume de internação, de atendimentos grande, mas menor que tivemos no mês anterior. Historicamente, esses meses de junho, julho e agosto são meses que têm um aumento das doenças respiratórias, até pela questão do clima. Então, todos os meses, né, todos os anos, nessa fase do meio do ano, nós temos um grande número de internações por infecções respiratórias, pneumonia, sinusite, infecções afins do trato respiratório. Então, nós acreditamos ainda que esse mês de agosto, né, será um mês que teremos uma quantidade importante de casos de pacientes com Covid-19, por uma questão climática, e aí é uma opinião do Thiago, não é uma opinião ainda não posso fazer uma opinião tão científica, existem muitas discussões na comunidade científica em relação a isso, mas eu acredito que, por uma questão climática, a partir de setembro a gente possa ter uma tendência de melhora dos casos. Claro que isso também inclui os cuidados, inclui a questão da população, inclui a questão do isolamento social, né? Nós estamos nesse momento na nossa cidade tendo uma abertura do comércio, da indústria, que nós entendemos perfeitamente que isso é uma coisa normal, que a vida precisa ser vivida, e acredito muito na conscientização da população. Nós estamos numa cidade maravilhosa que é Uberlândia, onde nós temos uma população muito bem informada, muito bem educada, e eu tenho sim, creio muito que nossa população está cumprindo o isolamento social adequado, vai ter muitos cuidados adequados na abertura do comércio e que esses casos vão reduzir, principalmente a partir de setembro. Ok, tem outras várias perguntas. Tem duas perguntas perguntando sobre detalhes do idoso com Covid na unidade de terapia intensiva. Na verdade, a pergunta é: todos os idosos diagnosticados com a Covid-19 precisam de UTI? Claro que não. A imensa maioria dos idosos vai ser curada em casa, uma parcela vai ser internada e uma parcela bem menor vai ter critérios de indicação de terapia intensiva. Nós discutimos isso na live passada, ao lado do Dr. Rodrigo, que é da nossa unidade de terapia intensiva aqui do Genoveva, lembrando que os critérios de UTI levam em conta não necessariamente idade, mas o estado de gravidade, de risco de vida imediato de cada paciente. Outra pergunta é: qual é a previsão do tempo de internação na UTI para idosos com Covid? Não é por ser idoso que ele vai ter um tempo específico para ele. É pela gravidade em que ele se encontra, onde nós temos idosos que se recuperaram ficando na UTI 3, 4 dias, temos jovens que chegaram até a ir a óbito depois de 3 semanas de UTI. Então isso é totalmente individualizado, depende das comorbidades, não só da idade, depende das complicações e da conveniência de um tratamento global que possa ter trazido melhor ou não tão boa resposta. Então esse prazo ele não tem limites pré-estabelecidos. Cada caso evolui de um jeito. Nós temos pacientes com 2 dias e pacientes que estão há mais de 4 semanas na UTI, todo mundo lutando para que eles sobrevivam. Tá? Tem alguma vitamina que possa estar tomando para prevenção? É o que eu citei no começo. Há uma indicação que está sendo questionada sobre o uso do zinco, que é um mineral, da vitamina D, como se tivessem a capacidade de aumentar a imunidade, diminuir a possibilidade ou de contágio ou de má evolução. Os trabalhos são muito contraditórios. A minha prática pessoal é fazer um inquérito nutricional do paciente idoso. Se o paciente não está bem nutrido, não está tendo ingestão desses oligoelementos ou mesmo da vitamina D, eu tenho suplementado, tentando respeitar as necessidades básicas diárias para aquele elemento, para aquela faixa etária, deixando bem claro que não adianta ficar se empanturrando de vitamina e não lavando as mãos, não usando a máscara, não fazendo isolamento social, ok? Tiago, ivermectina realmente é bom para a prevenção? Bom, essa é uma discussão também que ainda é muito grande dentro da comunidade científica. Nos pacientes que estão com diagnóstico do Covid-19, a ivermectina faz sim parte
do nosso protocolo de tratamento desde os primeiros sintomas. A gente observa um grande público na nossa população fazendo uso profilático da ivermectina, e são coisas discutíveis, né? Nós estávamos até discutindo aqui antes do começo da live que existem trabalhos, né, vistos aí, principalmente no continente africano, que pessoas que fizeram uso profilático, que estavam no uso rotineiro da ivermectina de antiparasitários, tiveram menos casos ou casos menos graves da Covid-19 em relação a pessoas que não usaram. Então, no nosso protocolo, todos os pacientes com sintomas leves, sintomas iniciais de Covid-19, nós estamos usando a ivermectina sim. Ok. Uma pergunta, vacina pneumo 23 é 100% eficaz contra a pneumonia? Não, não é. Nós não temos nenhuma vacina com 100% de eficiência. A associação da pneumo 23 com a Prevenar 13, ela consegue uma eficiência global de populações mais amplas ao redor de 85% de eficácia. E vamos deixar bem claro, isso é específico para pneumococo, que é um tipo de bactéria, sem dúvida a mais comum das causas de pneumonia bacteriana de comunidade. Tá? O fato da pessoa estar vacinada tanto para gripe como para pneumonia pelo pneumococo diminui a exposição a sintomas respiratórios por outras causas que não o Covid. Ou seja, quem está bem vacinado, bem cuidado, se apresenta sinais respiratórios, claro que isso aumenta a chance de que a etiologia possa ser viral, entre elas o próprio Covid, ok? Uma pergunta dirigida para mim, por que morrem pessoas jovens sem comorbidades? A resposta é complexa, porque o paciente com comorbidade ou sem comorbidade, ele tem todo um ciclo individual de resposta inflamatória, ele tem toda uma resposta também individual da intensidade com que ele fabrica anticorpos, que acabam fazendo a lesão secundária, que nós chamamos de tempestade inflamatória, que acontece na fase 2B e na fase 3, que já é o paciente crítico. Nessa situação, nós temos muita pesquisa, existem estatísticas que mostram realmente que a morbimortalidade é maior nos grupos que têm comorbidade, mas nós ainda não sabemos todos os fatores de risco que colaboram para boa ou má evolução. Há estudos sobre tipagem sanguínea, e uma coisa está bem evidente para mim, mas não é ciência, é observação pessoal. Os poucos casos que nós convivemos de pessoas jovens, sem comorbidades, que vieram a óbito na UTI em que nós trabalhamos, foram pessoas que procuraram assistência médica tardiamente. Ou seja, se nós evitarmos nos mantermos sem tratamento, sem diagnóstico, desde o princípio dos primeiros sintomas, dificilmente, se nós buscamos ajuda precoce, nós estaremos evoluindo para fases de tempestade inflamatória, de sistematização inflamatória. Os poucos casos que nós acompanhamos foram pessoas que não se cuidavam na prevenção, se expuseram a cargas virais bem altas e só procuraram assistência médica mais de 7, 10, 14 dias depois do início dos sintomas. São pessoas que, mesmo não tendo doenças prévias, foram hospitalizadas, mas já evoluindo para falência multissistêmica muito rapidamente. E nesse caso, nós sabemos que as medicações dirigidas para o Covid são muito menos eficientes. Por quê? O que vai matar essa pessoa é uma pneumonia bacteriana por um germe multiresistente, uma vasculite, inflamação dos vasos sanguíneos, com obstrução arterial, infarto, acidente vascular encefálico, insuficiência renal aguda. Então, muitas das vezes, você tem o recurso, mas a pessoa já nos procura algo que, passado de hora, logicamente não dá para falar quem tem condição de sobreviver ou não, o investimento é pleno em todas as pessoas, independente da apresentação inicial, sendo menos ou mais grave, nós temos tentado fazer a utilização de toda a tecnologia, de todo o conhecimento, para que todas as pessoas saiam bem. E é por essa razão que nós temos, assim como todos os serviços sérios que seguem protocolos,
resultados bastante bons, que inclusive, comparados com o restante do Brasil e com o mundo, nós temos aí resultados equiparados aos grandes centros da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia. Tiago, os testes rápidos que estão sendo feitos são confiáveis? Olha, os testes, a gente tem 3 tipos de teste para o coronavírus, né, para o Covid-19. Então a gente tem o teste rápido, que é aquele teste que é feito com o sangue da ponta do dedo, né? Nós temos os testes de sorologia, IgM e IgG, coletados pelo sangue, e o teste do PCR, que é coletado pelo aquele suave nasal da cavidade oral. O teste rápido, ele tem sim uma sensibilidade menor do que os outros testes, então ele tem uma probabilidade maior de falsos negativos. Fiz um teste rápido, significa que ele deu negativo, eu estou, com certeza eu não tenho ou não tive coronavírus, não tem toda essa confiabilidade. Agora, o que nós temos visto, que a gente tem muito essa cultura, o teste não presta, o teste não serve. Muitas vezes o teste deu um falso negativo porque ele foi coletado no tempo errado. A gente tem que ter ciência que tanto o teste rápido que trabalha na análise da imunoglobulina M, da imunoglobulina G, como o teste de sorologia, IgM e IgG, eles são testes que o IgM só vai ficar positivo no paciente aproximadamente após o 7º dia de contágio. Então, eu fazer um teste rápido numa pessoa que começou com sintomas ontem, ele provavelmente vai dar negativo, não terá nenhum sucesso. Eu fazer um PCR numa pessoa que começou os sintomas hoje, ele também provavelmente não terá sucesso. Da mesma forma que se eu fizer o PCR numa pessoa que já tem 15 dias de sintomas, ele também vai dar negativo. Provavelmente essa pessoa teve o Covid-19. Então, o que eu poderia deixar de sugestão para todos vocês que estão nos assistindo nessa live é: consulte o seu médico antes de fazer o teste. O médico tem condição de te orientar qual o teste mais adequado. Porque ao invés de pensarmos que um teste X ou Y não funciona ou não presta, vamos pensar que deveríamos fazer o teste certo na data certa. Ok. Nós estamos chegando ao fim, né, da live. Existem várias perguntas ainda não respondidas, mas muito coincidentes com os assuntos que já foram falados, inclusive em relação à ivermectina, ok? E nós fomos informados aqui pelo serviço do marketing que para aqueles que pegaram a live em andamento, que não tiveram condição de participar, que a live vai ficar disponível no IGTV, no Instagram do Santa Genoveva e também pelo YouTube. E quero aproveitar e reforçar com vocês o seguinte: não só o Hospital Santa Genoveva, mas todas as instituições sérias que seguem rotinas científicas têm um preparo, e falo aqui pelo nosso hospital, que vivo, né, no trabalho dentro dele, tem todo um preparo de um fluxograma que não coloque em contato o paciente com suspeita do Covid com os pacientes com outras patologias. Não vamos, né, ceder, logicamente, às necessidades de isolamento social, mas não no extremo, que eu chamei, né, de pouco inteligente, de deixarmos doenças crônicas degenerativas piorarem, doenças agudas não ligadas ao Covid, né, fazerem com que os nossos idosos, ou população em geral, possa vir ao hospital já numa fase mais avançada, né? Nós temos que ter discernimento, bom senso e nada mais simples, na dúvida, do que consultar o sistema de saúde, o médico assistente. O Dr. Tiago falou muito bem sobre a qualidade de Uberlândia em termos de população, mas eu acho que aqui também é muito importante nós parabenizarmos Uberlândia no sistema de saúde como um todo, né? Nós temos um sistema público de saúde, um sistema privado de saúde privilegiado, e acho que nós devemos, juntos, enquanto população, não só, né, nos juntarmos em prol da prevenção, mas valorizarmos a vida, né, a nossa vida e a vida de quem nos cerca, passando diuturnamente a sermos vigilantes dos nossos atos e estimuladores para que as pessoas ao nosso redor tenham realmente responsabilidade em diminuir a chance de contágio. Se nós conseguirmos alongar essa curva, colocá-la num platô, nós teremos serviço de saúde suficiente para os casos mais graves e
logo, logo, né, esperamos com a vacina, nós voltemos aí a uma vida normal que, poxa vida, mais do que merecemos. Uma boa noite a todos e nos dispomos aí, tanto eu como o Dr. Tiago, para esclarecimentos dentro do Instagram do Santa Genoveva. Uma boa noite a todos, foi um prazer estar aqui com vocês, tendo esse papo aí frente a frente, sério, trazendo uma informação de qualidade em prol da saúde de todos vocês. Muito obrigado.